Olá pessoal, hoje a gente vai fazer aqui um bate-papo muito especial. Nós vamos começar tratando da situação do estado do Rio de Janeiro, mas durante esse nosso bate-papo, você vai poder perguntar o que você quiser e a gente vai responder para você. Sobre política estadual, sobre política municipal, sobre política no âmbito do Estado, o que você desejar, sobre a administração, não importa. Olha, em primeiro lugar, eu queria tratar a respeito da dívida do Estado. A situação que o Estado do Rio se encontra hoje é de uma dívida superior a 120 bilhões de reais. Parte dessa dívida está dolarizada. Olha que situação complexa. E veja bem, um assunto importante. Quase 40% desta dívida tem como avalista o governo federal. Então, se o governo do estado não pagar, o governo federal vai ter que pagar essa dívida. Mas depois o que ele faz? Ele paga ao banco que o governo do estado pegou o empréstimo e depois ele toma do Estado aquilo que o Estado deu em garantia. O Estado deu em garantia o Fundo de Participação do Estado, deu ICMS, deu royalties, deu um monte de coisas que podia em garantia. Primeiro ponto. Agora, o Estado também tem contraído com o próprio governo federal, através da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, mais um montante considerável de dívida. Essas são as dívidas diretas com a União. E tem outras dívidas que são com bancos privados e não tem, então, nenhum aval da União. Se o Estado não pagar, o banco vai entrar na justiça e vai executar as garantias que o governo do Estado deu. Essa é uma situação lastimável. A verdade que precisa ser dita e encarada pela população é que só há uma saída para a situação do Rio de Janeiro. É o afastamento do governador Pezão, do vice-governador Dornelles e deste grupo do PMDB do Estado. Não há outra saída. Mas o governo federal pode dar um empréstimo ao governo estadual. O governo federal vai dar um empréstimo ao governo que recebeu mais dinheiro do que todos os outros governos. E ainda por cima vai dizer assim, não, o Rio de Janeiro fica 3 anos sem me pagar a dívida que me deve. Sabe o que vai acontecer? Todos os outros estados, na sequência, vão dizer o seguinte, bom, se o Rio de Janeiro não paga, eu também não pago. Que moral o governo federal tem para me cobrar se eu estou pagando em dia? E se ele não cobra de quem ele encheu de dinheiro e usou esse dinheiro para comprar barra de ouro, diamante, joias caríssimas, casas, mansões, lanchas de 5 milhões, apartamentos e contas no exterior. Não tem. Lamentavelmente eu tenho que dizer aqui, com muita tristeza no meu coração, que chegou ao fim o governo Pezão. Agora alguém precisa ter coragem de mudar o foco do movimento. E qual é o foco do movimento? O movimento, nesse momento, tem que ser para o afastamento, o impeachment do Pezão, do vice dele, para que o Estado do Rio de Janeiro possa então colocar alguém com legitimidade para negociar essa situação com a União. Por que eu estou falando com legitimidade? Porque o Pezão, gente, ele era vice do Cabral esse tempo inteiro. Que legitimidade ele tem? Bom, essa história que ele contou outro dia para os jornalistas, eu não conhecia esse lado do Sérgio Cabral. Como é que o governador não conhece o lado?
Ele era além de vice-governador, ele era o próprio secretário de obras, das obras que foram superfaturadas. Ele que comandou pessoalmente a intervenção do Estado para a reconstrução da região serrana, que deu aquela lambança, prefeito cassado, todo tipo de falcatrua, prefeito preso, como aconteceu com o prefeito de Friburgo e com o prefeito de Teresópolis. Não há alternativa, não há credibilidade. Além de não haver condições técnicas, não há condições políticas e não há condições morais. Quero deixar isso aqui bem claro. E ainda por cima, o Pezão mente descaradamente à população, dizendo que a venda da SEDAI seria uma solução. Não é verdade. A SEDAI, ela deixa lucro para o Estado. Ou seja, a SEDAI não é um peso para o Estado carregar. A SEDAI deixa recursos para o Estado. Ao contrário, ele vai aumentar o déficit do Estado se ele vender uma empresa que é altamente lucrativa. A SEDAI não dá prejuízo ao Estado, conforme algumas pessoas tentam afirmar, conforme aqueles interessados na venda da SEDAI tentam afirmar. Então, quais são as possibilidades do Pezão ser cassado? A primeira possibilidade, pela justiça eleitoral, pela quantidade de crimes eleitorais que ele cometeu. Já se viu que o TRE, conforme eu havia dito aqui, cassou ele errado de propósito. Ele não tinha como não cassar. A vergonha era tão grande que não tinha como não cassar. Aí o TRE cassou, mas cassou errado, para dar tempo dele recorrer e ficar no mandato até o final do cargo. Então, pelo TRE, a gente já viu que não vai dar. Qual é a outra maneira que tem de caçar? Pela Assembleia. Através de quê? Crime de responsabilidade fiscal. Aí me desculpe, vocês acham? Respondam aqui comigo, pensem aqui comigo, que esses deputados que estão aí vão caçar o Pezão? Envolvidos, a maioria deles, nessas maracutaias todas que o Cabral e o Pezão fizeram? Claro que não vão. Além disso, quando deram entrada no pedido de impeachment, deram errado, porque o crime de responsabilidade ele tem que ser identificado e individualizado. Da forma como está, não caça a chapa, caça o Pezão. Aí quem assume no lugar dele é o Dornelles, então é trocar 6 por meia dúzia. Tem que entrar com crime de responsabilidade contra o Pezão e tem que entrar com crime de responsabilidade contra o Dornelles. É um para cada um. Vocês não viram o que aconteceu com a Dilma? Caçaram a Dilma por crime de responsabilidade e assumiu quem? O vice, Michel Temer. Então seria o mesmo que iria ocorrer no caso da cassação do Pezão aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem que caçar o Pezão e tem que caçar o Dornelles. Qual é a outra possibilidade do Pezão ser retirado do cargo? Uma intervenção federal totalmente inviável. Por quê? Porque uma intervenção federal ampla no Estado, ela paralisa a pauta de votações de medidas provisórias e de propostas de emenda constitucional. Vocês acham que o governo Michel Temer vai querer deixar de tramitar com PECs e medidas provisórias em função de uma intervenção? Claro que não, de jeito nenhum. Então, a única saída que existe, a meu ver, é uma pressão do povo para que haja uma renúncia de Pezão e Dornelles, uma renúncia conjunta assinada em favor de sanear o Estado do Rio de Janeiro. Renunciando de forma conjunta, teria que assumir o presidente da Assembleia e convocar eleições, que é o que determina a lei. Convocar eleições em até 90 dias. É difícil ele renunciar? É, mas só que chegou num ponto que
Não tem jeito. Se não for tomada uma providência urgente, eu já expliquei isso aqui, janeiro e fevereiro são meses em que a arrecadação do Estado é mais alta, porque tem o IPVA, mas daqui a 5 meses o pessoal vai estar com 3 meses de salário atrasado. Daqui a 8 meses vai estar com 4, 5 meses de salário atrasado. É uma situação insustentável. Nós já tivemos aqui no Estado gente que se suicidou por falta de salário. Nós temos uma quantidade enorme de funcionários públicos do Estado que estão com depressão porque não conseguem pagar suas contas. Será que nem isso sensibiliza o governador Pezão e o vice-governador Dornelles? Será que nem isso levaria a própria mídia, que encobriu isso tudo, que é culpada também, porque escondeu da população essa situação dramática do Estado, dizendo que o Sérgio Cabral era o melhor governador do mundo, que o Sérgio Cabral era o gestor nota 10, que o Rio de Janeiro tinha conseguido os melhores índices. A mídia também é cúmplice dessa situação. Será que a mídia agora não pode convocar o povo a um movimento cívico em favor do nosso Estado do Rio de Janeiro, pedindo fora, renuncia Pezão, renuncia Dornelles, deixa aí quem quiser se candidatar, se candidate, coloque seu nome e apresente uma proposta para o Estado do Rio de Janeiro. Ah, mas não tem solução. Tem. Eu já publiquei diversos artigos apontando recapitalização do Fundo de Previdência, apontando acabar com esse número exagerado de terceirização no Estado, acabar com esses valores absurdos dessas organizações sociais, onde as pessoas recebem milhões. Tem só uma organização social, a Viva Rio, que recebeu 1 bilhão do Estado. Tem outras que receberam também bilhões. Tem que acabar com os supersalários. Os supersalários que estão hoje no Poder Judiciário. Gente, tem desembargador ganhando 300 mil. Tem promotor de justiça ganhando 150 mil. Isso é absurdo. Não é sacrifício para todos para colocar o Estado no lugar? A Justiça tem que ajudar, o Ministério Público tem que ajudar, todos têm que ajudar. Então, saída tem, mas tem que ter alguém com autoridade moral para bater na mesa, dizer, eu não roubei, então eu quero o sacrifício de todo mundo. Porque como é que um sujeito que está até aqui de joia, de prédios, de contas no exterior, que o ex-chefe dele está preso, que ele está denunciado na caderneta do Bezerra, assessor do Sérgio Cabral, como recebia 150 mil de mensagem. Como é que um cara desse pode pedir sacrifício de alguém? Não tem como. Não tem como. Perdeu totalmente as condições morais sobre esse assunto. Bom, eu vou começar respondendo aqui algumas perguntas que estão chegando. A primeira pergunta é a Márcia Viviane, né? A Márcia Viviane está dizendo, adorei a sua camisa do Flamengo. Obrigado, Márcia. Também aqui a Jandira, bom dia. O Antônio Silva, tem meu voto. Antônio Silva, eu quero dizer a você que eu não me coloquei ainda como candidato a nada. Saiu até uma nota de um amigo meu, Capelli, jornalista do Dia, dizendo que eu vou ser candidato a senador. Não é verdade. Eu não decidi nada sobre candidatura nenhuma. Meu amigo Zoreia, está melhor de saúde, Zoreia? Poxa, eu estou orando aqui por você, para que você se recupere aí. Sei que você passou por uma cirurgia brava aí na coluna, mas se Deus quiser, Deus vai te dar força. Ele diz, estamos juntos, Deus há de lhe honrar. Obrigado, Zoreia. E Sibeli, olha, garotinho, você foi o melhor governador que eu já tive. Obrigado, Sibeli. Deus abençoe você. Muitas pessoas novas, elas não pegaram o período do meu governo, que foi de 99 até o iníciozinho de 2002. Então, quem tem hoje 18, 19 anos, nem era nascido nessa época, né? Não pegou isso. Então, é importante que as pessoas que têm mais idade contem como foi o governo Garotinho, que eu peguei
tão endividado como estava, negociei a dívida, botei o salário em dia, nunca atrasei salário, construí restaurante popular, fiz delegacia legal, fiz o batalhão da linha vermelha, fiz o batalhão de Copacabana, fiz o emissário de Ipanema, dupliquei a estrada de Tribobó a Maricá, dupliquei a estrada de Cabo Frio até São Pedro da Aldeia. Olha, fiz muitas obras importantes do nosso estado, mas às vezes o jovem não sabe, fica ouvindo aí, né, comentários de pessoas que só querem atacar, né? E aí não mostram a realidade para a população. A Rose Brito, você é igual a Cabral? Não, Rose, pode ter certeza disso. Eu sou uma pessoa honesta. Assim como existe o bom professor e o mau professor, o bom advogado e o mau advogado, existe também o bom político e o mau político. Quando a gente generaliza, aí é que é bom para os maus políticos. Se eu fosse igual o Cabral, eu não estava falando você aqui de um apartamento alugado que eu tenho na cidade do Rio de Janeiro, que eu divido com meus filhos e com a minha esposa. Eu estaria falando com você provavelmente de Mangaratiba, né? Ou de dentro de uma super lancha, ou então de um dos paraísos fiscais que o Cabral construiu pelo mundo. A Jandira, quando vier a Miguel Pereira, venha tomar um café. Olha, o café de Miguel Pereira é uma delícia. Tenho muito carinho pela essa cidade, viu? Eu acho que nenhum governador fez tanto por Miguel Pereira como eu. Aliás, quero mandar um abraço para o prefeito de Miguel Pereira, que se elegeu, o André Português, que é do meu partido, é meu amigo, um garoto que, bastante idealista, que eu estou torcendo para você acertar, tá, André? Principalmente na saúde. Mais pergunta aqui. Ana Paula, o restaurante popular tem que funcionar. Ajudava muita gente. Ana Paula, o restaurante popular, eu construí vários. Hoje só tem praticamente funcionando bem um, o de Campos, porque a Rocinha pegou. Os do município do Rio estão todos fechados, porque o Eduardo Paes disse que ia pegar, mas não pegou. Então agora o Crivella está tentando assinar um acordo, não foi assinado esse acordo ainda, para passar para a Prefeitura do Rio, para que o prefeito Crivella, ele quer reabrir os restaurantes populares, porque eles eram realmente muito importantes para as pessoas, né? A Ana Paula, fora Temer. Olha, Ana Paula, que decepção Temer. Para mim não foi decepção, porque eu nunca acreditei no governo dele. Eu sempre defendi, na época que queriam tirar a Dilma, que saísse a Dilma e saísse o Temer, e que fosse feita uma eleição direta, para o povo votar, para o povo escolher, porque o Temer não teve voto. Quem teve voto foi a chapa Dilma Temer, né? Então um prefeito ou um presidente que não tem voto, como é que ele quer mexer agora na Previdência Social? Por exemplo, Michel Temer se aposentou com 50 e poucos anos, e agora quer botar o pessoal para se aposentar com mais de 80 anos de idade. Isso é um absurdo. Uma pessoa que não teve voto, nem teve procuração para fazer isso, como é que pode fazer isso? Não pode. Então, eu apoio a sua ideia, fora Temer. O Edmilson, me engana que eu gosto. Ó, Edmilson, se engana quem quer, né? Engana quem quer. Eu sempre fui a mesma pessoa. Muitas pessoas às vezes ficaram com impressões equivocadas a meu respeito, porque eu sempre enfrentei gente muito poderosa. Sabe lá o que é enfrentar a Globo? Sabe lá o que é enfrentar Ricardo Teixeira e a máfia da CBF? Sabe lá o que é enfrentar a FETransport? Eu fui o único político até hoje a baixar preço de passagem de ônibus. Talvez você fosse muito novo nessa época, né? Você sabe lá o que é enfrentar a máfia das loterias esportivas, como eu enfrentei? Não é fácil. Então, me atacaram muito, entraram com muitos processos contra mim. Agora, o que foi que provaram contra mim até agora? Nada. O garotinho tem conta no exterior? Não tem. O garotinho tem fazenda com bois? Também não tem. O garotinho tem sítio, tem lancha? Também não tem. O que o garotinho tem? Uma vida modesta, simples.
uma vida como qualquer político direito tem que ter, como qualquer cidadão que vive do seu trabalho tem que ter. Por isso muita gente não entendia, porque que mesmo estando na política, eu sempre fui o quê? Um radialista. Porque esta é minha profissão. Pergunte à maioria dos políticos se eles têm carteira assinada. Carteira de trabalho. Eu tenho. Eu, com muita honra, tenho a minha profissão de radialista, que é a profissão da qual eu vivo, da qual eu trabalho. E muitas pessoas que me acompanham sabem que eu já trabalhei na Rádio Tupi, que eu já trabalhei na Melodia, que eu já trabalhei em rádio em Campos, na minha cidade, na Difusora, na Continental, na Rádio Diário, em várias emissoras de rádio. Então, essa é a minha profissão. Então, não estou enganando ninguém. Eu estou sendo o que eu sempre fui. Dá mais perguntas aqui, minha secretária, querida. A Francisca Oliveira. Concordo, garotinho. Tem que haver intervenção. Não tem jeito, Francisca. Se não tiver uma intervenção, mas uma intervenção pela renúncia do Pezão. Isso é o que eu acho. Né? Nós não temos saída no Rio de Janeiro. Também o Alex, mandando aqui para eu mandar um alô para o Brejões. Tá bom, um abraço para vocês aí. Onde é que fica Brejões, hein? Não sei, gostaria de saber. Dá um toque aí para a gente saber aqui, o Alex. Né? O Anderson, não concordo com a venda da SEDAI. Volta, garotinho. O Anderson, vou falar um negócio para você. Nem você concorda, nem ninguém que tem um pouquinho de juízo pode concordar com uma coisa dessa. Porque é absurda a venda da SEDAI. Vai vender a empresa que dá lucro para o Estado. Diego, mande um alô para os seus amigos que estão te ouvindo na Papuda. Eu não sei se eu tenho nenhum amigo lá na Papuda. Quem é meu amigo lá na Papuda? Eu não sei, pode ser os funcionários de lá, né? Que estejam me ouvindo. Joils, mande um abraço para o pessoal de Araruama. Olha, quero mandar um abração bem gostoso, bem carinhoso para o pessoal de Araruama, que tem muita gratidão pelo garotinho, porque foi no meu governo e depois na continuidade do governo da Rosinha que nós fizemos a despoluição da Lagoa de Araruama, que beneficiou toda a região dos lagos, mas especialmente a cidade de Araruama. Gilma, estamos juntos, garotinho, para o que der e vier. Também o Edmilson, é verdade, né? Já está, como é que é? Já estão querendo acabar com o 13º. É essa turma aí, né? O Dalci não disse de onde é, mas está desejando aqui um bom domingo. Obrigado, Dalci. Um abraço para você. Rita, na próxima vez, vê se você veste uma camisa do Vasco. Ô Rita, uma vez Flamengo até morrer. Aliás, tem uma coisa interessante que o futebol ensina para o político. Você conhece algum ex-vascaíno? Não tem. Você conhece algum ex-botafoguense, ex-corintiano, ex-flamenguista? Não tem. Agora, em partido político, você vive e vê o cara mudando de partido político, né? Mas no futebol não, o cara quando é de um time, joga de um lado, ele é sempre do mesmo lado. João Carlos, volta, garotinho, nós precisamos de você. Isso nós vamos ver lá na frente, João. O Henry, você só errou na camisa, tinha que ser do Fluminense. Ô Henry, tem gente concordando com você, tá? Minha filha que está aqui me filmando está concordando com você, a Amanda. Rosinha também é tricolor. Mas é aquilo que eu disse, né? É bom a gente conviver com pessoas que têm, cada um, o seu time, a sua opinião, é um direito de cada um. Olha, antes de terminar aqui esse nosso bate-papo, que está muito gostoso, eu quero falar aqui especialmente para o André. Você pessoalmente acredita na saída do Pezão? Acredito, se for pelo povo. Se o povo forçar a barra, se o povo for para a rua, o povo tira o Pezão. Agora, pela Assembleia, não acredito. Esses deputados estão comprometidos demais. Pelo TRE, menos ainda. Desculpe eu ser sincero, a justiça no Brasil ela é muito seletiva. Você vê, por exemplo, no caso
esse petrolão aí. Eles pegam os corruptos do PT, mas você vê que a turma do PSDB eles dão uma aliviada. Né? Então, eu acho que lei deve ser para todo mundo. Pegaram o Cabral, mas pegaram o resto da turma do Cabral? Cadê o Regis Fischner? Tem que ser preso. Cadê o Sérgio Cortes, que roubou a beça na saúde? Tem que ser preso. Cadê o restante da quadrilha do Cabral? Eu digo para vocês, hoje, desse pessoal do Cabral, tem mais gente ainda solta do que preso. Cadê o Eduardo Paes, que arrombou com os cofres da Prefeitura do Rio de Janeiro? Esse pessoal está tudo solto. Então, pela justiça, também acho que o Pezão não vai. Né? E, quer dizer, fica sobrando a intervenção, e aí no caso da intervenção, eu não acho que o governo federal vai fazer intervenção, porque prejudicaria o andamento das medidas provisórias. Ou seja, eu só acredito mesmo, né, se for uma renúncia com convocação de eleição, renunciando o vice e o governador. O Sonival continue ajudando o povo de São João da Barra. O Sonival está se referindo aqui às denúncias que eu tenho feito sobre uma das maiores covardias que foi feita contra o povo pobre de São João da Barra, que foi o Porto do Açu. Embora o Porto seja uma coisa em si boa, o Ike Batista tomou as terras, junto com o Cabral, do povo, e coitado, vocês devem ter visto a reportagem, largaram o povo sem terra e sem dinheiro, depositaram o dinheiro em juízo, uma porcaria, uma mixaria daquele povo tão trabalhador lá do 5º distrito de São João da Barra. Também aqui o Everaldo, estou assistindo aqui de Porto Velho, em Rondônia. Um grande abraço para você, tá? Muito obrigado. O nosso live, graças a Deus, ele alcança todos os estados do Brasil. E a gente tem muito carinho de falar para você que está nos assistindo em todo lugar. O Marquinhos Pinheiro, as pessoas são ingratas. Você fez muito e deveríamos, né, desmentir denúncias infundadas, né, que querem tirar você da eleição. Marquinhos, você sabe como é que é, né? O cara que age de peito aberto como eu, sempre vai encontrar oposição. O povo, infelizmente, gosta de político vaselina, né? Tapinha nas costas, diz que vai fazer tudo. Como eu sou um cara que é sim ou não, né? Eu prefiro às vezes não receber apoio, mas ter a minha opinião. O garotinho é muito duro, o garotinho ele fala tudo que pensa, ele é muito destemido. Eu sou assim, não vou mudar, eu não quero mudar, né? Se eu precisar fazer isso para ganhar voto, eu vou perder. Como na última eleição, teve uma pessoa famosa aí que queria me apoiar, e eu disse, não quero seu apoio. Acabei ficando fora do segundo turno por 30 mil votos. Olha, aqui o Edmilson, quando falei, me engana que eu gosto, não foi sobre você, foi sobre o Pezão. Tá bom, Edmilson, me perdoe. Falei que a pergunta chegou aqui, escrita assim pela secretaria, eu tive que responder, né? Paulo César, obrigado por colocar luz na Ilha Grande. Pois essa foi outra coisa tão importante que eu fiz, né? A Ilha Grande era totalmente no escuro. Nós levamos luz até Provetá, atravessamos toda a Ilha Grande. Aliás, nós fizemos muita coisa por Angra dos Reis, né? Fizemos lá a transformação da Tararaca, no bairro abandonado, em Vila Nova. Nós abrimos o estaleiro Verômetro, tinha 3 funcionários, chegou a ter 10 mil. Agora com essa crise que está aí, parece que só está com 1.000 funcionários. Acho que a última vez que o Dalci falou comigo, menos de 1.000 funcionários, né? Então eu fiz muita coisa por Angra dos Reis. Mandar um abraço para todos vocês. Gosto muito de Angra, né? Infelizmente, né, o prefeito que ganhou em Angra dos Reis, ele foi uma pessoa que sempre recebeu o meu apoio, mas depois me pagou com ingratidão, se juntando com o Cabral e com o Pezão. Vou também mandar um abraço aqui
pro Júlio, garotinho, volta para o Rio. Eu não volto, não, eu estou no Rio, né? Eu estou aqui, estou morando aqui, nesse apartamento alugado no Flamengo, com minha esposa, com minha filha, né? E a Clarissa casou, está morando na casa dela, com o neném dela, né? E os meus outros filhos estão concluindo o estudo em Campos, né? Mas eu estou morando aqui no Rio, né? Apresentando, inclusive, 2 programas. Um que vai ao ar de 11 ao meio-dia, né? Que é o Encontro Marcado. Em breve, vocês poderão também me ouvir aí pelo rádio, em breve, tá bom? Elias, Pastor Elias, um grande abraço a você, um abraço, Pastor Elias. Deus também abençoe o senhor e a sua vida. Aliás, para falar sobre rádio, eu queria dizer que estou com muita alegria que eu vi, né, todo o movimento que o pessoal da Tupi fez para botar a rádio novamente no ar. Porque eu gosto muito da Rádio Tupi. Infelizmente, quando o Cabral estava no governo, uma das coisas que ele fez foi dar dinheiro ao grupo que estava à frente da Rádio Tupi para me proibir de falar na Rádio Tupi. Eu fiquei proibido de falar na Rádio Tupi. Depois ele fez a mesma coisa com o pessoal da Melodia. Se juntou lá com o Eduardo Cunha e deu dinheiro para me proibir de falar na Rádio Melodia, porque sem voz, sem poder me explicar das maldades, das mentiras, eles acabavam convencendo e jogando muitas pessoas contra mim. Aquela mídia me atacando e eu não tinha um microfone de rádio para me defender. Por isso muita gente às vezes virou a cabeça contra mim. Mas vi com felicidade e vi que a Tupi voltou para o ar, né? Um abraço aí especialmente para o meu amigo Mário Belizari e para todos os outros comunicadores da Rádio Tupi. Também tem uma pessoa que eu gosto muito, meu amigo Apolinho. Estou te ouvindo, hein, Apolinho? Sou seu fã. Um abraço para você. Daqui mais perguntas, minha secretária. Márcia, queremos você de volta como governador. Calma, Márcia. Tudo tem o seu tempo. Eu estou muito triste com o que a gente está vendo na política hoje do nosso estado. O Matheus, o único que fez e ainda faz foi você, né? Eu era criança e já te ouvia na Melodia. Pois é, Matheus. Você está querendo dizer que eu estou velho? Estou não. Vou fazer 57 anos. Continuo ainda sendo um garotinho, Matheus. Embora não pareça, mas eu já tenho 57 anos de idade. Jamerson, você está fazendo muita falta. Aqui em Sumidouro, nós sentimos muita falta sua. Aliás, o Jamerson, tem uma obra importantíssima para Sumidouro, que é aquela estrada que vai de Sumidouro até Volta do Peão, que é tão importante para a produção agrícola. Foi feita por mim, pela Rosinha, beneficiou aqueles produtores todos aí de Sumidouro. Um abraço para vocês. Eu também tenho muita saudade de Sumidouro. O Haroldo, fora Temer, fora Pezão, vamos juntos com o garotinho. Haroldo, um abraço para você, querido. Cristiano Silva, qual será o seu partido? Pode ser o PRB Nacional? Olha, Cristiano, foi até bom você fazer a pergunta, no PR. Mas eu ando sentindo que o PR, ele botou uma nota aí outro dia, como quem diz assim, estamos querendo tirar o garotinho. Por quê? Foi oferecido aí ao PR uma secretaria para eles votarem a favor do pacote de maldades do Pezão. Ofereceram aí uma secretaria para vender a SEDAI, aumentar a alíquota dos funcionários públicos de 11 para 22, aumentar os impostos e fazer outras covardias contra os funcionários. Eu chamei os deputados e disse, quem votar vai ser expulso. Aí criou-se um impasse. Aí não sabe se eu fico ou não fico. Vou dizer a verdade a você, Cristiano, falar uma coisa aqui para você que eu sei que vai deixar até algumas pessoas em má situação. Mas o partido mesmo, no meu coração, porque eu sou um trabalhista, eu sempre fui uma pessoa que seguiu os caminhos do trabalhismo, desde Borges de Medeiros, Alberto Pasqualini, Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola. O partido mesmo do meu coração é o PDT.
Agora você sabe como é política, né? Tem pessoas no PDT que não me querem. E a gente não pode estar num partido onde as pessoas não querem você. Eu, se dependesse só de mim, eu já estaria no PDT há muito tempo. Tanto que eu e o Brizola, né, fizemos as pazes, estivemos juntos com a Rosinha, ele me chamou para voltar para o partido, né, várias vezes. Nós tivemos uma confusão e depois tivemos um entendimento e ficamos muito bem. Eu fui uma das últimas pessoas a estar com o Brizola poucos dias antes do falecimento dele. Mas política a gente não faz só com amor, né? E eu prefiro fazer com esse amor que eu tenho pelo povo, em qualquer partido que eu esteja. Estou respondendo a você, eu não sei. Se eu sair do PR, ou eles tentarem me tirar para votar a favor dessa imoralidade aí, que eu não acredito que eles vão ter coragem de fazer isso, eu vou ficar um tempo sem partido. Aí eu vou esperar, tem prazo. Se eu for disputar a eleição, eu escolho um partido. Se eu não for disputar a eleição, eu posso ficar sem partido, porque a gente, para fazer política, não precisa estar afiliado em partido político. A gente faz isso aqui. Conversa com as pessoas e dá consciência política, esclarece as pessoas sobre o que está certo e o que está errado na política. Secretário, dá mais umas perguntinhas aqui. Não dá tempo de falar de todos os comentários. E o dinheiro do Cabral? A justiça pode rever rapidamente? Pode. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: por que o Pezão ainda não entrou na justiça para pedir o dinheiro de Cabral de volta? Por quê? Sabe o que ele respondeu? Porque ainda não está provado que ele roubou. Não está o quê, Pezão? Você ficou doido, Pezão? Não, mas tem que saber se tudo foi roubado. Qual era a outra profissão do Cabral? Cabral ia ganhar dinheiro de quê? Ele é um jornalista que nunca trabalhou em jornal nenhum. Então, o que está faltando, em primeiro lugar, é o Estado, através do Pezão, entrar na justiça e dizer, me dá de volta o dinheiro. Mas até agora o Pezão não fez isso, que vergonha. Ronaldo, abraço para o povo de Maricá. Sou flamenguista também. Ronaldo, tenho muito carinho por vocês de Maricá. Você sabe que a duplicação da Tribobó Maricá, o asfaltamento lá daquela estrada tão importante também, aquele distrito principal de Maricá, se eu não me engano, é Jacodé, fui eu, não, Ponta Negra, fui eu que fiz também. Aquela Casa do Futuro, muitas obras importantes eu fiz em Maricá. Que a estrada foi a mais importante porque levou o progresso e o desenvolvimento para Maricá. Um abraço para vocês, tudo de bom. Alexandre Silva, garotinho, vem governar Belfor Roxo. Olha, tenho um carinho enorme pelo lote 15, pelo pessoal do Nova Aurora, pelo pessoal de todos os bairros aí da minha querida cidade de Belfor Roxo. Mas Belfor Roxo vai ter um prefeito, né? Espero que o prefeito, se eu for um dia, né, deputado, senador, governador, eu possa ajudar o prefeito a governar. O Maxwell, garotinho, grande abraço para você, estamos com saudade sua. Ricardo Márcio, também mandando aqui um abraço. O evangelista Fernando, garotinho, sai logo, Deus sabe de tudo, ou você não crê? Eu creio, tanto eu creio que eu estou esperando um sinal de Deus, né? Eu não posso sair candidato sem estar com o meu coração convencido disso, né? Eu creio tanto em Deus que eu espero que Deus fale ao meu coração se é a política que Ele quer para a minha vida. Às vezes não é isso. Pode ser que Deus tenha outra missão para mim. Não sei. O tempo é que vai dizer. Eli Mérida, mande beijo para minhas irmãs que gostam muito de você. Beijo, tudo de bom para você, Eli, né? E para todos aí que estão acompanhando o nosso programa. Me dá aqui, Rosinha. André Ricardo, você acredita que a prefeita de São João da Barra está enrolada com o Porto do Açu? Olha, não está enrolada não. Ela está complicada até aqui. Ela
e o presidente da Câmara de São João da Barra também. E eles vão ter que se explicar aí direitinho, né? Eu não sei como é que eles vão sair dessa enrolada, mas espero que a Lava Jato chegue a todos e que chegue aí também nessa situação. Cristiano, meu voto é seu, garotinho. Que se lasque a opinião dos outros, o meu voto é seu. O que acontece, Cristiano, é que muita gente às vezes não vota porque ouviu dizer, né, porque ouviu falar. Na minha campanha para governador, eu não sei se você se lembra, eu estava ali em segundo lugar, cheguei em vários momentos até em primeiro lugar, aí fizeram um vídeo falando um monte de mentira a meu respeito, espalharam aquele vídeo, aí de repente as pessoas mudaram de opinião. Na véspera da eleição, soltaram um WhatsApp que dizia o seguinte: um ladrão, ele ia fazer um assalto, chegava na casa do sujeito, apontava uma arma e dizia: me dá o seu dinheiro. Aí eu dizia: eu não tenho dinheiro. Me dá o seu relógio. Aí eu estou sem relógio. O que você tem aí? Não, eu só tenho meu título de eleitor que eu estou indo votar. Aí o ladrão falava: então vota no garotinho, hein? Aquilo gerou um pânico, achando que os bandidos estão me apoiando. E deixou que muitas pessoas não votassem em mim. Às vezes o povo se ilude muito, né? Então, é por isso que a gente deve ter a cabeça no lugar e procurar saber a verdade. Sheila Miranda, seja presidente do Brasil. Sheila, olha, governador, prefeito, deputado, tudo isso você consegue muito trabalho com esforço. Agora, presidente, sabe o que eu acho? É destino mesmo. É muito difícil você ser um em 200 milhões. Governador já é um em 14 milhões. É muita coisa. Mas um em 200 milhões é destino mesmo. Se for esse o destino que Deus reservou para mim, na hora certa vai acontecer, né? Também tem aqui uma outra pergunta da Paula. Garotinho, puxa vida, estamos querendo tanto que você venha, governador. Nos dê uma resposta logo para poder começar a sua campanha. Calma, Paula. Não adianta a gente sair na frente. Eleição, a gente tem que chegar na frente. Então, se for candidato, eu vou rodar todas as cidades, vou expor as minhas ideias agora aí com esse recurso que a gente está podendo usar, que é o live. Eu vou poder transmitir a minha ida à cidade. O povo vai poder me ouvir, conhecer meus planos, lembrar de tudo que eu fiz por cada cidade. Por exemplo, se eu fosse falar aqui tudo que eu fiz por cada cidade, eu ia levar 3 horas. Mas indo a cada cidade, eu vou poder explicar tudo que eu fiz em cada cidade. Todos os planos que eu tenho para o povo, para o funcionalismo, a maneira de tirar o estado do Rio de Janeiro dessa situação terrível que foi colocada pelo Pezão e pelo Cabral e por essa quadrilha que tomou conta aí do nosso estado. Uma outra pergunta aqui do Paulo André. Garotinho, você acha que se houver um movimento, conseguem mesmo tirar o Pezão? Acho. Eu acho que se o povo for para a rua, gente, às vezes eu fico pensando que o povo não sabe a força que ele tem. O povo é muito forte. Se o povo for para a rua, decidido a tirar o Pezão para acabar com essa bagunça que está no Rio de Janeiro, olha a situação do Rio hoje. 3 universidades. O ESO, parado. O ERJ, parado. O EF, praticamente parado. Delegacia de polícia, só atende a emergência. Polícia Militar, sem gasolina, sem colete, sem arma. Detran, atendimento precaríssimo. Hospital, não funciona. Escola, não funciona. O Estado acabou. Chegamos a um ponto no Estado que o Estado acabou. Então, nós, povo como um todo, e também os políticos que têm responsabilidade, de nos unirmos e partirmos para tomar essa decisão. Vamos aqui para as últimas perguntas, a gente já está com um tempo muito longo. A Márcia Helena, garotinho, aquele abraço para você e para toda a sua família. Obrigado, Márcia. Beijo para você.
Guilherme Junqueira, seu lugar é ao lado do Cabral. Eu não acho, sabe, Guilherme? Eu não roubei. Se você souber alguma coisa que eu tenho, prove, mostre. Sabe por quê? A pior coisa do mundo é você esconder alguma coisa. Eu não tenho nada que esconder a ninguém. Né? Então, se você quiser mostrar aí, mostra. Se você sabe que eu tenho alguma lancha, se você sabe que eu tenho alguma mansão, se você sabe que eu tenho alguma coisa, pode mostrar. Fabiano, vou te ajudar em Aperibé. Obrigado, querido. Eu tinha um grande amigo nessa cidade, Valdemar. Grande pessoa do meu coração. Viu? Um abraço para a família do meu falecido amigo, foi assassinado covardemente, o Valdemar de Aperibé. Luiz Carlos, saudades de um governo que olha pelo povo. Obrigado, Luiz Carlos. Também muita saudade de vocês. O Marcão Kiko, de Belfort Roxo. Tamo juntos, garotinho. Você é meu governador. Flávio Xavier, meu voto já é seu. Mas, Flávio, eu nem sei se eu sou candidato. Como é que o seu voto é meu? Jefferson Oliveira, você acabaria com as UPPs no Rio? Mas, o Jefferson, acabar com o quê? Não está funcionando. Essas UPPs no Rio foram o maior. Esse sim, me engana que eu gosto. Hoje a segurança do Rio de Janeiro está tétrica. Né? Há uma situação horrível. As UPPs não resolvem. O que resolve é você fazer policiamento de proximidade, colocar o GETAM, Grupo Especial Tático Móvel, na rua, é você equipar bem a polícia, fazer um serviço de inteligência e investir na prevenção, voltar com jovens pela paz, voltar com reservista da paz, gerar muitos empregos para os jovens dentro da nossa comunidade e dentro das comunidades. Isto é que resolve de verdade. Daniel Martins, sou de São Paulo e sempre ouço o seu programa pelo Face. Mande um abraço. Valeu, Daniel. Um abraço para você. Aliás, um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado desse live. Foi de uma forma diferente. Normalmente eu falo só sobre um assunto. Aqui eu procurei responder sobre aquilo que você quiser. Né? Felizmente, perguntaram poucos assuntos. Mas você teve a liberdade de perguntar o assunto que você quiser. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, tá? E até o nosso próximo encontro.